Evangelho desse dia 21, segunda-feira, Mateus 12, de 38 a 42. Quero pegar aqui apenas uma estrofezinha, né? Um versículo. Mestre da lei e fariseus disseram a Jesus: queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Vamos entender o que significa esse sinal do profeta Jonas. Então vamos trabalhar isso aqui rapidinho, de uma forma rápida, simples para você. Deus pede para que Jonas vá a Nínive evangelizar, falar de Deus. Mas Jonas tenta fugir, está dentro de um barco. Quando vem uma grande tempestade e o barco ameaçava afundar. Então eles acharam que Jonas era o grande problema, né? E jogaram Jonas para o mar. E ele foi engolido por um grande peixe. E diz a história que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe, até ele se arrepender, né? E aceitar a proposta de Deus para pregar. E nesse seu arrependimento, então, o grande peixe vomita-o numa praia, e ele então vai evangelizar, vai pregar para a conversão, né, dos ninivitas. Isso é o que diz a história de Jonas. Você pode encontrar isso com mais exemplos na própria Bíblia. Bom, veja que Deus dá a Jonas uma missão, ele nega, vai fugir, veio uma grande tempestade, depois vem a oração de arrependimento de Jonas, e ele é jogado, reconhece sua culpa, é jogado para fora do barco, o peixe o engole e devolve para a terra. Aí ele vai, então resolve anunciar, ele vai anunciar. Teve o processo do arrependimento ali, né? É importante, ele se arrependeu de não ter cumprido as ordens de Deus quando Deus mandou. Uma vez devolvido para a terra, então Jonas resolve agora ouvir a vontade de Deus e pregar para os ninivitas. Então aí é o processo de arrependimento, olhar para sua própria culpa, depois de ter passado 3 dias, 3 noites na barriga de um grande peixe, é vomitado, se arrepende, e agora ele vai então para Nínive pregar a vontade de Deus para a conversão daquele povo. Fiquemos atentos para o tempo que Jonas ficou como que morto dentro da barriga do peixe. 3 dias e 3 noites. Eu acho que quando Jesus fala, não vos será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, Jesus está se referindo justamente aí o que vai acontecer com ele, né? Para mim, quando eu vejo essa história do sinal de Jonas, eu vejo, primeiramente, a lição. A obediência a Deus, né? Fazer a vontade de Deus é muito importante. E quais são os sinais, o que acontece de bom na vida. E também a desobediência que nos leva aos sinais da desobediência, que são os malefícios da própria vida. Então, ficar atento ao chamado de Deus e refletir bem antes de dizer não a Deus, né? E se colocar a caminho daquilo que Deus quer de nós. Ouvir Deus falar, aceitar o que Deus falar, colocar-se em missão. Agora, voltando diretamente ao Evangelho, quando Jesus fala, essa geração má, adúltera, busca um sinal. É uma geração que não acredita, que precisa de sinais para acreditar. Ele fala então, voltando aqui, não vou dar sinal nenhum, ao invés de dar sinal. Vou mostrar para vocês. Eu sou o próprio sinal, né? Eu não vou... Deus quer dizer, está prefigurando ali a sua ressurreição. Morrendo, vou ressuscitar ao terceiro dia. Nós rezamos um creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ressuscitou ao terceiro dia, né? Veja, Jesus fala dele próprio, vai morrer e vai ressuscitar. Jesus está falando praticamente dele próprio, né? Esse é o sinal de Jonas. Esteve morto 3 dias e 3 noites, mas ressuscitou para a vida quando o peixe, né, devolveu para a praia. Ele resolveu, então, assumir a vontade de Deus. Então, a grande pergunta que fica para mim nesse evangelho, né, se nós estamos
fazendo a vontade de Deus, né? Ou estamos colocando grandes dificuldades para a realização da vontade de Deus na vida. Um tema muito importante no dia de hoje é o tema de ouvir Deus falar. Aliás, esse é um tema que eu tenho batido muito. Deixe Deus falar no seu coração e não somente escutar, ouvir, escutar o que Deus diz e colocar-se a caminho daquilo que Deus inspirar para nós, né? Não duvidar do poder de Deus, estar realizando aquilo que Deus nos inspira no nosso coração. Nós vamos ficar duvidando, vamos trazer para nós, a dúvida nos leva a fazermos coisas erradas, a dúvida sobre Deus nos encaminha para lugares errados, encaminha para uma escuridão. No caso de Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites. Só que Jesus não, na sua morte, ele ressuscita para a vida eterna. É um convite, então, para acreditar nesse Cristo que morreu e ressuscitou. Basicamente tem aqui essa mensagem. Acredite, esse Cristo morreu e ressuscitou. É a própria história de Jesus que está sendo contada nesse Evangelho.